Na última aula a gente já falava sobre cidadania e democracia, mas faz parte essencial da democracia a forma como a gente se sente pertencente e da forma também como a gente participa da democracia. Pertencer e participar são critérios essenciais, é claro, mas muitas vezes eles se manifestam não só no voto, não só na ideia de participar de instituições formais, mas também na ideia de se manifestar. Manifestar o que concorda, o que não concorda, o que poderia mudar de uma forma, ou o que tem que manter que estão querendo mudar. Bem, é por isso que a gente precisa estudar o que são os movimentos sociais, dos seus mais diversos jeitos e formas. Bem, e seguindo então essa perspectiva de estudar os movimentos sociais, vamos entender que eles são ações e grupos organizados que de alguma forma representam e defendam causas e objetivam alguma espécie de mudança para a sociedade por meio de uma luta e de uma organização política. Resumindo, não é uma galera que vai se manifestar por absolutamente nada. Eles têm um objetivo. Eles querem uma causa, querem um transporte público melhor, querem mais ciclovias, querem proteção do meio ambiente, querem defender a causa das pessoas trans, querem melhores condições para os trabalhadores, querem muitas outras coisas que podem ser. E é por isso que existem numerosos movimentos sociais e nem todos eles são amigos, se conversam, são complementares, mas aqui eu dei apenas alguns exemplos dos mais variados. Bem, então, entendendo o que são os movimentos sociais, eu quero que a gente pense no seguinte. Os nossos três grandes sociólogos, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, eles vão falar de alguma forma com maior ou menor proximidade sobre essa questão do movimento social, e a gente pode entender também pelas suas teorias como eles compreenderiam hoje esses movimentos. Para Karl Marx, que fala em mudanças na infraestrutura e fala justamente sobre a necessidade de uma ação política em que os trabalhadores se revoltem, tomem o controle dos meios de produção e, consequentemente, superem a estrutura de desigualdade de classes, os movimentos sociais eles são a base de tudo isso. Não há revolução sem movimento social. Não há revolução sem um conjunto de pessoas com uma reivindicação e uma liderança organizadas. Agora, Max Weber, no seu processo de entender as burocracias, ele vai compreender, por exemplo, que os movimentos sociais podem ser vistos como uma forma de institucionalizar uma nova forma de burocracia, um novo conjunto de regras, que vai ser composto agora, se antes, por exemplo, nós tínhamos uma galera que dizia, homossexualidade é proibida e não pode, a gente tem que matar ou prender quem for. Não, né? Não é legal. Mas, vejam bem, se a gente tem um movimento que vai lá, reivindica a igualdade entre LGBTQIA+, e héteros, então o novo poder burocrático que vai se instituir, ele tem que compreender essa igualdade. Agora, Emile Durkheim vai falar que justamente os movimentos sociais eles mantêm alguma coisa de garantia da coesão social. Porque eles garantem com que as pessoas não se isolem, não haja aquele processo de anomia, haja sim um cenário em que de alguma forma as pessoas se juntem numa espécie de solidariedade e tenham alguma causa por trás. Claro que numa visão mais conservadora ele não vê os movimentos sociais como um ideal, mas ele vê ainda como uma forma de garantir uma espécie de coesão. Então, vamos entender o seguinte, gente. Os movimentos sociais, eles nutrem alguns pontos em comum, como, por exemplo, a constatação, tá, de que os movimentos, eles de alguma forma representam tensões sociais e que no momento em que eles começam a surgir, então se desenvolve uma iminente ruptura na ordem que está estabelecida. Resumindo, se esses movimentos estão surgindo, estão se diversificando, estão crescendo, estão conversando uns com os outros, é porque a ordem estabelecida está vendo uma crise. Se ela está vendo uma crise, bem, então a gente tem movimentos que de alguma forma vão representar justamente a maior expressão dessas tensões que existem na sociedade e que estão se manifestando cada vez mais na sociedade. Então,
Dentre as características que nós podemos citar de movimentos sociais, estão justamente um projeto em comum entre um conjunto de indivíduos que acredita numa causa. Há uma estrutura hierárquica, porque eles geralmente são compostos, na verdade, por lideranças, pessoas que vão, de alguma forma, organizar as coisas como são. Pense no exemplo da Greta Thunberg, que organiza aquele movimento de semanalmente fazer uma manifestação ambiental, que, no caso, ela propõe para que os demais a sigam, né? Então, há uma hierarquia ali. Ainda, há um conjunto de ações coletivas, desde planejamentos até a manifestação pública desses movimentos sociais. Desde um conversar, um grupo de zap que seja, até efetivamente estarem nas ruas panfletando, gritando, reivindicando por mudanças. E eles estão sempre envolvidos com a sociedade civil, procuram como um todo mobilizar a sociedade para que ela lute por essas mudanças. Então, dentre os movimentos sociais, a gente pode citar aqueles que são mais conjunturais, que eles envolvem uma demanda específica em um curto espaço de tempo. E aqueles que são mais estruturais, que entendem uma demanda mais ampla, né, têm uma temporalidade maior de luta. Então, como um conjuntural, eu posso pensar, por exemplo, pela criação de ciclovias. Sim, pela criação de ciclovias. No momento específico, eu vejo que os carros estão tomando conta, eles são poluentes, eu acredito que mais ciclovias podiam surgir. Então a gente pode vir a aprovar uma medida que crie mais ciclovias, que dê maior subsídio para que as bicicletas sejam mais baratas e por aí vai. Estrutural, muitas vezes um projeto de lei ele não acaba, e a própria lei não acaba com o problema em si. Pensem no caso do racismo, numa sociedade que é formada colonialmente com base numa desigualdade racial altamente racista e coloca o preto em uma situação de inferioridade, vai gradualmente compreender que a escravidão precisa acabar. Mas a escravidão acabando, não acaba o racismo. São criadas uma série de medidas que de alguma forma combatem o racismo e mesmo assim o racismo continua aí. Então isso é algo estruturante, da mesma forma as demandas feministas, da mesma forma as demandas LGBTQIA+, inclusivas no sentido anticapacitista, entre muitas outras. Tá? Bem, então vejam bem, vejam esse cenário aqui, deixa eu até mover minha câmera para cá. Quando a gente vê essa foto de indígenas falando por demarcação já, a gente está falando de algo estrutural ou conjuntural? Se fosse conjuntural, seria algo do momento. Mas essa questão da demarcação não tem a ver com o passado colonial em que muitos perdem suas terras, são levados para outras comunidades, inclusive escravizados e mortos? A demarcação não é uma forma de proteger aqueles que sobraram? Sim. Então, neste caso, é algo estrutural. Tá? Bem, mas vamos lá. Seguindo adiante, eu quero que a gente entenda que existem movimentos que podem ser de oposição, que eles expressam o descontentamento com o atual governo. Mas há também movimentos de apoio, movimentos que de alguma forma eles querem contrabalancear os de oposição e querem medir forças. Então, por exemplo, quando a gente tem lá em 1964 a Marcha com Deus pela Família e a Liberdade, dizendo que João Goulart se associava aos comunistas e por isso era preciso tirá-lo do poder, para preservar a família tradicional e por aí vai. Surge um movimento contrário organizado por sindicatos para manifestar apoio ao presidente pelas reformas estruturais que estavam ocorrendo naquele contexto. Então reparem, são completamente antagônicos, né, os dois. Então um é oposição e o outro é apoio. Mas vamos além. Vamos entender que alguns destes movimentos eles serão reformistas. Eles querem mudanças graduais ao longo do tempo. Eles vão apoiar políticas específicas, como a aprovação de uma lei, a aplicação de um projeto público de política pública, o aumento de um recurso, enfim. E tem outros que são mais revolucionários, querem uma mudança abrupta agora, vamos quebrar com a ordem institucionalizada e construir uma nova. Muitas vezes eles são identificados mais com versões comunistas revolucionárias, com anarquistas, entre outros que querem de alguma forma superar o sistema econômico e o regime e a forma de governo
política que está instituída. Tá? Bem, mas vamos lá. Reparem, qual é o antagonismo na notícia? Estamos na encruzilhada. Democracia ou comunismo, diz a Globo, ou melhor, o Globo, algumas décadas atrás. Tá? Lá antes da ditadura militar. O antagonismo aqui está em opor o que é democracia e o que é comunismo. Ou é comunista ou é democrático, um dos dois. Ah, mas o comunismo garante a autogestão dos trabalhadores e blá 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 blá. Azar. O que importa é o entendimento da democracia representativa. Mas aqui se lança uma ideia. Ou é democrático ou é comunista, não pode ser os dois. Tá? Bem, então vamos adiante. Vamos adiante que tem mais coisas a serem ditas. Uma ação social, ela vai envolver um conjunto de possibilidades. Pode ser uma passeata, a galera pegar daqui até lá, caminhar e reivindicar alguma coisa, gritando para que a sociedade veja. Pode ser uma greve em que um conjunto de trabalhadores de uma ou mais categorias vão parar o seu trabalho para manifestar que estão descontentes com as situações como elas estão. Pode ser qualquer tipo de manifestação pública, seja como for. Resumindo, pode ser uma panfletagem, pode ser uma performance artística, pode ser simplesmente um protesto mais básico, sem passeata, enfim. A gente tem também uma ação social mais recente na história, que é o cyberativismo, que é virtualmente organizar ativismo, seja quais forem, né? Então a gente vai dizer que os movimentos sociais eles teriam sua origem com as revoluções burguesas que marcaram, né, a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que é quando a gente vai ter um conjunto de manifestações de massa que reivindicam direitos para grupos socialmente excluídos. Então, a gente tem lá na Revolução Puritana os puritanos burgueses querendo uma Constituição. A gente tem lá nos Estados Unidos, de 1776, uma galera falando por representação das próprias colônias, no sentido delas poderem se autodecidir sobre si, autogestionar, né, assim, a Inglaterra. A gente tem a Revolução Francesa estabelecendo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Enfim, são essas revoluções que vão trazer um conjunto de muitas pessoas clamando por direitos específicos. Tá? Então, há quem diga que a origem estaria ali. A gente vê aqui na imagem, então, uma manifestação social, como a Greve Geral de 1917 aqui no Brasil, que reivindicava por direitos trabalhistas, inspirada na Revolução Russa de fevereiro e depois de outubro. A gente tem aqui, eu sei que vai ficar meio cortado na tela de vocês o começo das letras para lá, mas a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, de 64, que reivindicava o fim do governo democrático do presidente João Goulart. Então, clamavam por democracia, por reforma, por sei lá o que mais fosse, considerando que então não havia democracia, porque o presidente estava impondo, né, medidas. A gente tem então em 83, 84, o movimento das diretas já, que reivindicavam, né, eleições diretas para o cargo de presidente da República. Tendo em vista, né, que nesse contexto a gente vai ter o primeiro presidente que foi nomeado, né, além da ditadura, mas num conceito de democratizar, mas que defendia direitos civis sendo eleito, mas ainda não de forma direta. Tá? Temos ainda, em 92, o movimento dos caras pintadas, né, que defendiam o impeachment do Fernando Collor, né, pelos escândalos de corrupção, enfim. Temos, em 2013, as chamadas Jornadas de Junho, que foi um conjunto, né, de muitas coisas. Começou relacionado às passagens de ônibus, passou por reivindicar melhorias na aplicação das políticas públicas, chegou em medidas contra a corrupção, passou por crítica a kit gay e virou depois uma galera meio eufanista, assim, exagerada, que já havia também indícios de comunismo no governo da presidente Dilma. Tá? Então, somou uma série de coisas nada a ver da esquerda à direita, mas que foi uma manifestação social. Então, para a gente entender, há um conjunto de variedades, como movimentos de classes sindicais, movimentos de gênero feministas, de raça antirracistas, nacionais que são nacionalistas, contra a intervenção estrangeira, há movimentos ambientais,
com ONGs, com ONGs, movimentos locais para reivindicar obras, transportes públicos, seja o que mais for. Bem, mas então vejam só, o que representa esses movimentos? Tá aí, né? Uma galera com as suas enxadas, isso só pode ser, na verdade, relacionado ao movimento de classe, né? São as ligas campesinas. A gente tem outros aqui, vejam. Volks, Trabalhadores Unidos até a Vitória. Um movimento de classe, uma galera, trabalhadores lá nos anos 70, fins dos anos 70, que reivindicavam, né, uma democratização e ao mesmo tempo melhoria nas condições dos trabalhadores. Vejam, Mulheres Não São Mercadoria, um movimento típico feminista, né, para não vender, não sexualizar o corpo feminino. Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. É um movimento local, porque está dizendo que 13,20 é roubo. Quem dera fosse 13,20 hoje em dia. Bem, mude o sistema, não o clima. Olha, é um movimento que ao mesmo tempo critica o sistema econômico, mas também traz questões ambientais. Tá? Então, isso aqui é em São Paulo. A gente vê o MASP aí na foto, né? Que mais? Free Palestine. Hoje, super em alta. Não ironicamente, eu fiz esse material um tempo antes da crise da Palestina piorar, tá? Então, foi uma pura coincidência. Mas uma reivindicação nacionalista, né? De vamos criar nosso país contra esses caras que estão mandando aqui. Que mais temos aqui? Vidas negras importam. Claramente, vidas indígenas importam também. Está escrito embaixo. Então, claramente, são movimentos étnicos, antirracistas dos mais diversos, né? Unidos aqui. Então, isso aqui ignora, é uma atividade que eu tinha colocado. Então, gente, a nossa aula termina aqui hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês o que são movimentos sociais, certo? Então, até uma próxima aula. Valeu, falou!